Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ou seja, a igreja começou com Cristo. Não, a igreja começou com Cristo. Seria com Pedro, por causa disso aí. Não com imperadores, Constantino, tá. Primeiro, vocês, católicos, alegam que quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, estava falando da igreja católica, mas não é. Mentira, estava falando da igreja primitiva. Vocês pegam esse versículo e colocam como se Pedro fosse o fundador da sua igreja. Mas não tem nada, não tem correlação a igreja católica com esse versículo. Não tem. Sabe por que não tem? Primeiro que Pedro nunca, jamais, não existe historicamente falando, nem historicamente, nem arqueologicamente falar que Pedro teve em Roma. Não teve. Ele foi crucificado pelos romanos, cabeça para baixo. Sim. Não existe historioridade que Pedro foi para Roma. Igual Paulo. Paulo teve em Roma. Morreu em Roma. Por exemplo, Paulo, supostamente, Pedro estiveram em Roma juntos, supostamente, certo? Então por que Paulo, que escreveu um monte de carta em Roma, não citou Pedro nem um segundo, nem um versículozinho? Já que Pedro era tão importante, foi o primeiro Papa, era para o apóstolo Pedro ter citado, era para o apóstolo Paulo ter citado Pedro, certo? Você concorda comigo? Pois não citou. Então não existe essa correlação. Vamos supor que eu não sou, mas vamos supor que eu sou evangélico. Eu poderia usar esse versículo aqui para falar que Pedro é o fundador da minha igreja. Você vai falar assim, não, mas foi Constantino. Não foi Constantino, não. Eu poderia usar isso aqui. Por quê? Jesus falou assim, Pedro, você me ama? Pedro falou assim, te amo. O que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. E quem apacenta é pastor, não é padre nem papa, não. Depois ele falou de novo, Pedro, tu me ama? Pedro falou, não, te amo. Apacenta o meu rebanho. Ovelha, pastor. Pela terceira vez, Pedro, você me ama? Pedro ficou constrangido. Nossa, você sabe que eu te amo. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Então, isso aqui não tem correlação com a igreja católica, não. Isso aqui não tem correlação com a igreja nenhuma. Jesus estava fazendo uma afirmação sobre o que o Pedro falou. Que você é filho do Deus vivo e tal. Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Ponto. Então, já que você usa isso aqui, falando que Mateus 16, 18, quando Jesus fundou a igreja, não é a igreja católica. Não é. É a igreja primitiva. É a igreja primitiva. Esse versículo aqui vale mais para os evangélicos do que para a própria sua religião. Porque Jesus falou, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro de pastor. Não chamou ele de papa, nem de pai, nem de padre. É o contrário, amigo. É o contrário. Então, você está falando, Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, Pedro é uma das colunas da igreja primitiva. Dos judeus, porque o apóstolo Paulo é a coluna da igreja primitiva dos gentios. Já falei, Pedro, ele era preconceituoso. Pedro odiava gentil. Ele chamava a gente de imundo. Jamais, nunca, o apóstolo Pedro ia para Roma para pregar para os caras que mataram Jesus. Jamais, nunca ia acontecer isso. Nunca. Isso na cabeça dos teólogos com QI de 30 não tem como. Aprende isso. Não tem essa ligação não tem jeito. Essa história de falar que Pedro é o fundador da igreja católica é mentira. Não tem como. Pedro odiava os romanos. Pedro odiava as pessoas gentis, cara. Imagina os romanos que matou Jesus Cristo. Pedro nunca queria para Roma pregar para os romanos. Jamais. Nunca. Pelo contrário, ele ia só se fosse para matar todos eles. Aí poderia até ir, que ele andava armado. Espada, né? Você tá entendendo, amigo? Então não tem relação isso aí que você escreveu. Ó, Jesus disse, tu és Pedro, sobre essas pedras edificarei minha igreja. Ou seja, a igreja começou com Cristo. Sim, a igreja começou com Cristo, passou pelos 2 apóstolos, eu já falei, até chegar no apóstolo Paulo, que foi apóstolo dos gentios. Você entendeu? Então vamos lá então. Começou com Cristo, não com imperadores Constantino. Não, o imperador Constantino é o fundador da sua religião. Jesus, os apóstolos, junto com Paulo, é o fundador da religião da igreja primitiva.
Isso aqui, é continuidade da igreja primitiva. A sua igreja, quem fundou foi Constantino, que usurpou a igreja primitiva. É isso que eu estou te falando. Não tem relação. Pedro jamais poderia ser papa, o primeiro papa, fundador da igreja católica. Não tem como, não pode, não tem lógica. Isso aí qualquer analfabeto, qualquer pessoa consegue relacionar ao óbvio. E lembre-se sempre que o óbvio é óbvio. Você tá entendendo? Você entendeu o que eu quero te dizer? Como é que é o seu nome? Respondendo ao comentário de Bananinha? Não sei se isso é uma coisa pejorativa, me desculpe se eu... Mas parece que tá escrito Bananinha aí. Que eu não tô... O negócio fica meio bem... Quando eu tô respondendo, isso aqui fica claro. Agora, depois que eu respondo e envio para a plataforma, fica nítida. Mas quando eu tô respondendo, fica transparente. Eu não consigo nem enxergar direito, porque eu já não enxergo muito bem mesmo. Mas respondendo ao comentário de... acho que é Bananinha mesmo. Você tá entendendo, meu querido? Então aprende uma coisa, isso aqui, presta bem atenção. Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei na igreja. Isso aqui serve mais para os evangélicos usar isso aqui do que para vocês católicos, porque Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. O próprio Jesus chamou Pedro de pastor, não chamou de papa nem de padre, tá? E Pedro, na lógica, ele jamais iria para Roma, jamais iria para pregar para romano, porque ele era preconceituoso. O próprio Senhor Jesus falou assim, Jesus apareceu para Pedro, porque o Espírito Santo mandou Pedro ir numa cidade chamada Jope, uma coisa assim, pregar para um gentil. O primeiro gentil a se converter. Inclusive, ele já tinha até sido batizado pelo Espírito Santo, o Cornélio, gentil. O que Deus falou para ele? Apareceu em sonhos para ele, vai lá e prega para Cornélio. Pedro falou: o quê? Não vou nunca. Ele é gentil, não vou não. Aí ele teve uma visão. Deus mandou um lençol cheio de animais imundos e falou: Pedro, mata e come. Aí ele falou: o quê? Não vou nunca, eu sou judeu. Eu detesto, eu odeio gentil, não vou não. Não vou matar, não vou comer, não vou fazer nada. Aí Deus falou para ele: meu querido, o que eu santifiquei, por que você está chamando de imundo que eu santifiquei? Por muito Deus, o próprio Deus insistiu, ele foi lá e pregou pro Cornélio, o Cornélio se converteu, cheio do Espírito Santo já, entendeu? Porque Pedro jamais iria em Roma pregar, não vai, cara. Não tem lógica isso. Pedro, ele era preconceito, ele odiava os judeus. O próprio apóstolo Paulo falou, eles brigaram, Paulo e Pedro brigou, você sabe, tá na Bíblia. Que, né, fala que Paulo resistiu Pedro na cara. Por quê? Porque Pedro era hipócrita. Quando estava um monte de gentil, o apóstolo Pedro se fazia benzinho, tranquilo, só que quando tinha outros judeus perto de Pedro, esses gentios que Pedro tratava bem, ele começava a tratar mal, porque Pedro ele era preconceituoso, ele odiava o gentil. Aí Paulo chegou: você quando está longe dos seus parceirinhos, você trata a gente bem, eles bem no caso, né? Porque Paulo também era judeu e romano, tinha dupla cidadania. Mas quando seus parceiros estão longe, você trata eles bem. Mas quando eles estão perto, você trata eles mal? Toma vergonha na sua cara, rapaz. O apóstolo Paulo brigou, resistiu Pedro na cara, porque ele era hipócrita. Eu tô te falando, isso aqui não tem lógica, isso aqui não cabe dentro da igreja católica. Ou isso aqui não cabe dentro da igreja católica e com Pedro, porque Pedro jamais foi para Roma, jamais fundou a igreja católica, Pedro não teve Roma. Não existe historicidade. Teologicamente falando, não existe Pedro em Roma, não existe Pedro em Roma historicamente, não existe Pedro em Roma teologicamente, não existe Pedro em Roma arqueologicamente. Biblicamente, não existe. Pedro nunca foi para Roma. Tire isso da sua cabeça, isso é invenção. Tá? Invenção. Pedro jamais esteve em Roma. Não teve. Ele pode ter ido para Roma, morto, né? Depois que os judeus mataram ele crucificado de cabeça para baixo, talvez levou o corpo dele para lá, eu não sei. Né? Isso aí também não tem base, mas vivo jamais. Paulo esteve lá, pregou para você também. Paulo escreveu quantas cartas? 14 cartas? Não sei, um monte de cartas Paulo escreveu. Inclusive, acho que não entrou dentro do cano. Por que ele não citou o apóstolo Pedro? Porque supostamente Pedro e Paulo estavam lá junto, em 68, 66, 5, 6, 7, 8. Por que ele não Paulo não falou que Pedro estava lá? Não existe isso, cara. Esquece isso, esquece.